A primeira vez que algo estranho aconteceu foi durante uma madrugada abafada de domingo. Gustavo estava sozinho em casa. Os pais tinham viajado para visitar parentes no interior e ele, como sempre, preferiu ficar. Aos 17 anos, já se sentia um adulto, apesar da imaturidade evidente nas decisões que tomava. A casa estava escura, exceto pela luz azulada da TV, que repetia o mesmo noticiário da meia-noite. Ele ouvia, ao fundo, o som de galhos batendo na janela, como dedos finos tentando entrar. Mas o que mais o incomodava era o barulho vindo do porão. Não era a primeira vez que escutava aquilo. Desde que se mudaram para aquela casa antiga, o porão sempre exalava uma presença incômoda. O som parecia um tipo de arranhão constante, como se unhas raspassem as paredes lá embaixo. Naquela noite, porém, foi diferente. Houve um estalo alto, como madeira sendo partida ao meio, seguido por um sussurro. Um sussurro que claramente dizia seu nome. Gustavo. Ele congelou. O coração martelava contra o peito como se quisesse escapar. Por um momento, pensou em ligar para os pais, mas sentiu vergonha. Talvez fosse sua mente pregando peças. Talvez estivesse sugestionado demais por aqueles fóruns que frequentava na internet. Nos últimos meses, Gustavo mergulhara fundo em textos sobre ocultismo, rituais pagãos e invocações. No começo era curiosidade, depois virou obsessão. Passava horas lendo sobre símbolos, sacrifícios antigos e linguagens esquecidas. Aquilo o fascinava. Era como se uma parte dele soubesse que aquilo tudo era real. E agora, o porão parecia responder. Munido de uma lanterna e sua arrogância juvenil, desceu as escadas rangentes que levavam até a porta trancada do porão. O trinco estava úmido, frio. Ao girar a chave, um cheiro de mofo e terra molhada tomou conta do ambiente. A luz da lanterna tremia em sua mão, mas ele avançou. Cada passo ecoava no concreto cru, e ao fundo, na escuridão, havia algo desenhado no chão. Um círculo, com símbolos que ele reconheceu imediatamente. O círculo era formado com giz branco, mas parecia quase fresco, como se tivesse sido desenhado há poucos minutos. No centro, restos de vela derretida, penas negras e um pequeno osso queimado. O ar era pesado, sufocante. Ele sentia que algo o observava ali. Olhou ao redor, esperando ver algum intruso, mas não havia ninguém. Foi quando viu, rabiscado na parede de tijolos expostos, um texto em latim. Sanguis aperi portas. O sangue abre as portas. Aquilo fez recuar, mas antes que pudesse sair do círculo, algo aconteceu. A lanterna piscou e apagou. Por segundos, tudo virou escuridão. Ele tentou ligar de novo, sacudindo desesperado, e quando a luz retornou, havia pegadas ao redor dele. Pegadas negras, com 3 dedos longos e finos, como garras. Ele correu. Subiu os degraus tropeçando e trancou a porta atrás de si. Suava frio, tremia. E, ao encostar no próprio rosto, percebeu que estava com sangue no nariz. Nos dias seguintes, algo mudou em Gustavo. Ele passou a ter sonhos estranhos. Sonhos com florestas antigas, figuras encapuzadas, cantos em línguas que ele nunca aprendeu, mas agora parecia compreender. Via uma árvore seca, enorme, com corpos pendurados por cordas feitas de cabelo humano. Acordava sempre no mesmo horário, 3h33. O espelho do quarto começou a embaçar mesmo sem vapor no ambiente, e nele surgiam símbolos, rabiscos, sempre em pares de 3. Começou a ouvir sussurros nos corredores, mesmo com a casa vazia. Uma noite, acordou com o som da porta do porão se abrindo sozinha. Decidiu que precisava entender o que havia ativado. Voltou aos fóruns, agora mais obscuros, e encontrou relatos semelhantes. Um deles descrevia exatamente o círculo, os símbolos e o texto na parede. Falava sobre o ritual da Porta Escarlate. Um antigo processo de invocação onde a curiosidade do praticante servia como a oferta. Ao entrar no círculo, Gustavo teria se tornado um condutor.
Alguém destinado a abrir a porta entre mundos. Mas o portal só se abria completamente com um segundo ritual. Um sacrifício de sangue verdadeiro. A tentação de completar o ritual começou a dominar Gustavo. Primeiro, usou pequenos animais, um rato, um pombo, depois um gato de rua. Os sussurros ficaram mais nítidos. As figuras nos sonhos começaram a conversar com ele. Elas se apresentaram como os olhos que vieram antes da luz. Diziam que o mundo humano era um erro, uma interrupção no ciclo natural das coisas. Que Gustavo tinha sido escolhido para trazer de volta o que rasteja debaixo da terra. Cada novo sacrifício deixava a realidade mais distorcida. Ele começou a ver pessoas nas ruas com rostos ausentes, como máscaras penduradas em carne. A mãe voltou de viagem e percebeu que algo estava errado. Tentou conversar, entender. Mas Gustavo já não era o mesmo. Ele passou a guardar objetos bizarros no quarto. Pedaços de vela com fios de cabelo, garrafas com líquido negro e um diário. Um diário onde ele escrevia compulsivamente a mesma frase: "Eles estão quase livres." O pai, preocupado, levou Gustavo a um psiquiatra. Mas na noite anterior à consulta, algo definitivo aconteceu. A casa acordou com gritos vindos do porão. Quando os pais desceram correndo, encontraram a porta do porão aberta e Gustavo no centro do círculo, agora riscado com sangue. Ao redor dele, ossos, carne dilacerada e um corpo irreconhecível. Não sabiam se era humano. Os olhos do garoto estavam pretos, como dois poços vazios. Ele sorria, mas sua boca sangrava. Atrás dele, a parede havia se aberto em rachaduras, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Um vento gélido soprava de dentro da terra. Os pais gritaram, tentaram tirá-lo dali, mas ao tocar no círculo, foram arremessados para trás, como se uma força invisível os repelisse. Gustavo pronunciou algo numa língua gutural, e do buraco na parede, mãos começaram a surgir. Mãos finas, de pele esverdeada e dedos alongados. Ele ria. Ria como se estivesse liberto. Em segundos, as luzes da casa explodiram. Quando os bombeiros chegaram, a residência estava em chamas. Não havia vestígios do garoto. Apenas marcas no chão, um cheiro insuportável de carne queimada e uma frase escrita com sangue na parede sobrevivente. O ritual foi completo. A porta está aberta. Após o desaparecimento de Gustavo, a casa onde os eventos aconteceram foi interditada. Mas como sempre ocorre em casos assim, rumores começaram a se espalhar. Alguns diziam que a casa estava amaldiçoada, outros garantiam ter visto vultos nas janelas, mesmo depois de tudo ter sido consumido pelas chamas. Porém, o que quase ninguém sabia era que um dos símbolos encontrados nas paredes da casa sobreviveu intacto, esculpido na pedra abaixo do porão. A construção foi demolida, mas o porão ou o que havia embaixo dele permaneceu intocado. Foi exatamente por isso que Henrique, um estudante de antropologia obcecado por rituais antigos, decidiu explorar o local. Ele tinha lido sobre o caso Gustavo em um blog obscuro, especializado em ocultismo. Henrique era cético, mas ao mesmo tempo curioso. E ao ver a fotografia embaçada do símbolo sobrevivente, soube que não se tratava de nenhuma linguagem conhecida, era mais antigo que o latim, mais primitivo que o sumério. Ele sentia que precisava ver com os próprios olhos. Henrique era do tipo metódico. Preparou a visita em segredo, com lanternas, equipamentos de gravação e mapas antigos da área. Conseguiu acesso ao subsolo através de um terreno baldio vizinho, onde ainda havia uma espécie de escotilha que levava aos escombros do antigo porão. O ar ali era pesado, como se estivesse selado há décadas. Ao descer, percebeu que a temperatura caía bruscamente e o som desaparecia. O silêncio era total, como se o local estivesse fora do tempo. Encontrou o símbolo logo na entrada. Era um círculo com 3 garras apontando para o centro, cravado na rocha, com marcas de queimadura ao redor. Ao tocar, Henrique sentiu uma leve vibração, como um pulso, como se o símbolo estivesse vivo. Em sua mochila, trazia um caderno onde anotava traduções de rituais antigos. Decidiu desenhar o símbolo e pesquisá-lo depois. Mas ao fazer isso, sem perceber, deixou cair algumas gotas de sangue e ele havia cortado o dedo na borda da pedra.
O símbolo absorveu o sangue de imediato. E naquele instante, o silêncio foi quebrado. Do fundo do túnel, um som começou a ecoar. Não era um som comum. Era como o arrastar de correntes, intercalado por sussurros quase imperceptíveis, como dezenas de vozes tentando falar ao mesmo tempo. Henrique sentiu o chão vibrar. A luz da lanterna piscou. Por instinto, ele se afastou, mas o som o seguiu. E então, viu algo. Um brilho avermelhado vindo do fundo da galeria. Como fogo dançando no escuro. Mas era frio, um fogo que gelava os ossos. Aproximou-se lentamente e viu que o fogo vinha de uma marca no chão, um segundo símbolo que não constava nos mapas. Era maior, mais complexo, e parecia recém-criado. No centro, havia uma pequena tigela de pedra. Dentro dela, um líquido negro, espesso. Henrique tirou uma foto, mas no visor, nada aparecia. O símbolo era invisível para as câmeras. Mesmo assim, ele se ajoelhou e observou mais de perto. Foi aí que viu o reflexo no líquido. Seu próprio rosto, sorrindo. Mesmo que ele não estivesse sorrindo. Henrique tentou sair, mas o túnel parecia mais longo do que quando entrará. Cada passo parecia levá-lo de volta ao mesmo ponto. O símbolo, o líquido, o reflexo. Preso num ciclo. Desesperado, gritou por ajuda, mas sua voz não retornava. Em vez disso, ouvia novamente os sussurros, mais altos agora. E um nome era repetido: Gustavo. 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 De repente, o líquido da tigela começou a borbulhar e subir, como se estivesse fervendo. Formou uma figura, uma cabeça sem rosto, feita de sombra, que pairava no ar. Henrique caiu para trás, arrastando-se. A figura falou, em uma voz que parecia mil juntas: "Você abriu o segundo selo." Antes que pudesse entender, desmaiou. Horas depois, foi encontrado por moradores da região, desacordado no meio do matagal. Estava coberto de terra, com marcas em espiral nos braços e olhos completamente negros. Não se lembrava de nada, ou pelo menos era isso que dizia. Mas em seu caderno, havia uma nova página escrita com tinta vermelha: "O condutor será substituído." Dias depois, Henrique começou a apresentar mudanças. Durante as aulas, murmurava palavras incompreensíveis. À noite, vagava até o cemitério da cidade e ficava parado diante de túmulos antigos, como se esperasse algo sair da terra. A família tentou ajuda psiquiátrica, mas nada funcionava. Ele começou a desenhar símbolos nas paredes do quarto, usando o próprio sangue. Os sonhos retornaram. Ele via Gustavo, preso em uma espécie de espelho negro, batendo desesperadamente. Via criaturas rastejantes caminhando de costas, como se o tempo estivesse invertido. E via a árvore. Aquela mesma árvore da primeira história. Só que agora, os corpos pendurados estavam vivos, e choravam. Uma noite, durante um surto, Henrique desapareceu. Arrombou a janela do quarto e correu para o local onde tudo havia começado. Vizinhos relataram ouvir gritos e cantos na madrugada. Quando as autoridades chegaram, encontraram apenas um rastro de terra, indo em direção ao velho cemitério. E no portão, esculpido com garras, uma nova frase: 3 selos. Um para cada mundo. A universidade em que Henrique estudava tentou abafar o caso, mas os colegas começaram a relatar eventos estranhos. Uma aluna desapareceu após participar de um grupo de estudos com ele. Outro aluno enlouqueceu e foi internado após tentar arrancar os próprios olhos dizendo que eles estavam vendo por ele. Os símbolos começaram a aparecer em banheiros, corredores, até mesmo nas telas de computadores desligados. Uma professora encontrou um dos cadernos de Henrique com instruções detalhadas de um ritual: o selo final, a abertura da raiz. Segundo o texto, o terceiro ritual deveria acontecer em um local onde o sangue já tivesse sido derramado. O cemitério. O local onde tudo se conecta. O grupo que investigava o caso desapareceu em uma única noite. Apenas um gravador foi encontrado, com ruídos, gritos e, ao final, a mesma voz que havia falado com Henrique. O condutor foi aceito. Agora somos muitos. Desde então, desaparecimentos aumentaram na região. A polícia evita o assunto.
E dizem que se você andar próximo ao antigo terreno de Gustavo à noite, consegue ouvir sussurros, chamando por você. No município de Paraibuna, uma pequena cidade escondida entre morros e matas densas, a maioria das histórias termina em silêncio. Mas havia uma lenda que ressurgiu após o desaparecimento de Henrique e o reaparecimento dos símbolos antigos. Fala-se de uma gruta conhecida como Boca da Terra, um lugar evitado pelos mais velhos, marcado por eventos que ninguém conseguia explicar. Lá, segundo relatos, aconteciam rituais pagãos desde o século XVIII, trazidos por colonos que não pertenciam a nenhuma religião conhecida. Helena, uma documentarista de 34 anos, ouviu falar sobre o local através de um e-mail anônimo que incluía fotos do símbolo deixado na casa de Gustavo e outro idêntico esculpido na entrada da gruta. Obcecada por mistérios esquecidos e padrões históricos, ela decidiu investigar. Chegando à cidade, encontrou um povoado fechado, resistente a forasteiros. Mas uma senhora idosa chamada de Alzira quebrou o silêncio ao ver o símbolo na tela do celular de Helena. Com os olhos marejados, ela sussurrou: "Esse é o selo do subsolo. Se você chegou até aqui, é porque ele já te escolheu." Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. De Alzira explicou que o símbolo era parte de uma seita chamada Filhos do Ventre, que acreditava na existência de um mundo abaixo do nosso, habitado por entidades adormecidas, presas por selos ancestrais. Eles realizavam rituais para alimentar essas entidades e manter a conexão ativa. Segundo Alzira, o desaparecimento de Gustavo e Henrique eram apenas manifestações de que os selos estavam sendo rompidos, um por um. O último ritual, conhecido como a Vigília do Solo, aconteceria quando 3 condutores tivessem sido aceitos. Helena riu, tentando se manter cética. Mas, à noite, começou a ter pesadelos com símbolos girando em círculos de fogo, corpos fundidos à terra e vozes dizendo seu nome. No terceiro dia, decidiu visitar a tal gruta. Precisou caminhar por 3 horas por uma trilha fechada e, ao chegar, sentiu uma estranha vibração no ar como se a própria terra respirasse. Na entrada, o símbolo estava lá e abaixo dele, uma escultura de pedra, 3 figuras humanas ajoelhadas, sem rosto, com a boca aberta em agonia. Helena entrou com cuidado, filmando tudo. A gruta era mais profunda do que parecia e a cada passo, o som do mundo exterior diminuía. Estalactites pingavam num ritmo quase ritualístico. No fundo da caverna, encontrou um altar de pedra coberto por musgo e sangue seco. Sobre ele, velas derretidas e um livro, um diário. Era escrito à mão, com páginas em várias línguas. Entre elas, latim, aramaico e um dialeto desconhecido que Helena não conseguiu identificar. Mas algumas partes estavam traduzidas. Uma dizia: o terceiro selo exige a aceitação voluntária. O condutor deve entrar por vontade própria, mas não sairá. Sentiu uma tontura repentina e o cheiro de podridão encheu seus pulmões. Do teto, algo pingava, um líquido espesso, preto, como se a própria rocha estivesse sangrando. Ao olhar para cima, viu rostos fundidos na pedra, dezenas, todos com olhos abertos, como se estivessem vivos. Foi então que Helena percebeu que havia passado do limite. O retorno não seria simples. Quando tentou voltar, a gruta não era mais a mesma. Os caminhos mudaram. Estava presa. Presença. Era a única palavra que ela conseguia usar para descrever o que sentia. Como se algo estivesse ao seu redor o tempo todo, mesmo que não pudesse ser visto. A luz de sua lanterna começou a falhar e o silêncio era tão intenso que ela ouvia os batimentos do próprio coração como tambores. De repente, vozes começaram a ecoar entre as pedras. Frases repetidas, vindas de todos os lados. A terra tem fome. Você é o alimento. No chão, os símbolos começaram a brilhar com um brilho fraco, pulsando. Helena caiu de joelhos, tremendo, sentindo as palavras penetrarem sua mente. Teve visões de Gustavo e Henrique, ambos acorrentados, mas sorrindo. Seus olhos brilhavam em preto e vermelho. Eles diziam que estavam bem, que haviam aceitado seu lugar e que agora era a vez dela. A gruta inteira começou a vibrar. Do altar, emergiu uma forma, um ser disforme, feito de terra, pedra e carne fundida. Não tinha rosto,
mas possuía garras e uma espécie de coroa feita de ossos. Ele não falava, apenas estendia as mãos. Esperava, exigia. Helena, em estado de transe, caminhou até a criatura. A sensação era de estar anestesiada. Ela via flashes da própria vida, a infância, os pais, seus estudos, tudo desvanecendo como fumaça. O ser tocou sua testa com uma unha pontiaguda e, naquele instante, ela entendeu. Não era apenas um ritual. Era um ciclo. A cada geração, 3 condutores eram escolhidos: o inocente, Gustavo, o curioso, Henrique, e o cético, ela. Cada um quebrava um selo. Quando o terceiro aceitava o destino, a entidade despertava. Mas não para destruir, e sim para transformar. O mundo humano seria refeito, reescrito, onde dor e prazer se tornariam uma coisa só. Helena gritou, tentando resistir. Mas o grito foi mudo. Seu corpo tremeu violentamente e, como se fosse absorvida, desapareceu dentro do altar. A criatura se desfez em poeira. E a caverna silenciou. Horas depois, turistas encontraram a entrada da gruta, mas no lugar do símbolo, havia apenas um buraco retorcido na pedra. Nenhum vestígio de Helena. Apenas seu celular, com o vídeo da criatura, e uma frase no fim: ela aceitou. Após o desaparecimento de Helena, a cidade de Paraibuna entrou em colapso espiritual. Igrejas foram abandonadas, moradores mudaram-se às pressas, e relatos de vozes subterrâneas se multiplicaram. Especialistas em geologia foram chamados para estudar estranhas rachaduras que começaram a surgir em toda a região. Rachaduras que, segundo sensores, vinham do centro da Terra e pareciam respirar. O vídeo encontrado no celular de Helena vazou para fóruns na Deep Web e viralizou entre ocultistas. Muitos afirmam que o ritual final foi cumprido e que a entidade conhecida como o que dorme sob o solo já está ativa, aguardando o 4º ciclo. Porque, segundo o diário, os 3 selos são apenas o começo. Há um ritual maior, o ritual da raiz, onde tudo que vive será reconectado ao centro do mundo. E dizem que já há sinais. Pessoas desaparecendo em suas casas sem deixar rastros. Animais encontrando túneis impossíveis em quintais comuns. E o pior, símbolos começaram a surgir em outras cidades. Cidades que nada têm a ver com Paraibuna. Sinais de que o ritual continua. Durante muito tempo, acreditou-se que os selos haviam sido ativados por acidente, por curiosidade ou obsessão. Mas a 4ª história começa com algo diferente: intenção. Vinícius, um professor de filosofia do ensino médio, sempre teve fascínio pelo que os antigos chamavam de conhecimento proibido. Depois de assistir a uma palestra sobre rituais esquecidos e entidades que dormem sob a crosta terrestre, ele mergulhou num estudo intenso sobre os 3 casos anteriores: Gustavo, Henrique e Helena. Não demorou para perceber os padrões, os símbolos, os selos, os locais sagrados e a presença constante de uma força que se manifesta apenas para aqueles que realmente buscam. Vinícius queria encontrá-la. Não por poder ou glória, mas porque acreditava que a realidade era uma prisão e que essas entidades representavam a verdade oculta do universo. E então, deliberadamente, iniciou a abertura do 4º ciclo. Seu plano era simples: localizar o próximo ponto de contato, um santuário antigo escondido no interior do Paraná, em uma região de cavernas esquecidas. Ali, ele planejava executar o que chamou de o ritual da conexão. O local escolhido era a Caverna das Almas Mortas, um lugar que havia sido palco de um massacre indígena no século XVII, posteriormente fechado por apresentar atividade sísmica anormal. Vinícius conseguiu acesso ilegal ao local com a ajuda de um guia local chamado Rafael, que desapareceu misteriosamente 2 dias após o primeiro reconhecimento da caverna. Dentro do local, Vinícius encontrou inscrições feitas em pedra, muito semelhantes às dos casos anteriores, mas havia algo novo. Um símbolo central, rodeado de círculos menores, todos conectados por linhas que pareciam nervuras. A inscrição abaixo dizia: quando 4 forem, o que rasteja deixará a pele e vestirá o mundo. Vinícius, metódico como era, passou semanas preparando o ritual. Ele estudou textos proibidos, traduziu idiomas mortos e preparou uma mistura alquímica feita com sangue, sal negro e uma substância retirada de fungos que cresciam nas paredes da caverna. Na noite do ritual,
acendeu 7 velas ao redor do símbolo central, deitou-se no chão frio e recitou as palavras que já não pertenciam a nenhuma língua viva. O ar dentro da caverna mudou. Tornou-se denso, como se estivesse submerso em água. As velas tremularam, mas não se apagaram. Um vento contrário soprou das profundezas da caverna, trazendo consigo um fedor insuportável de carne apodrecida. As paredes começaram a pulsar, como se respirassem. E então, as pedras começaram a sangrar. Não era alucinação. Vinícius colheu o líquido e armazenou, pois aquilo era o que os textos chamavam de o sangue da pedra viva. O símbolo no chão começou a se mover sozinho, como se tivesse vida. As linhas giravam em espiral, e, no centro, um olho se abriu. Literalmente. Um olho negro, do tamanho de uma mão, com uma pupila vermelha e trêmula. A presença era esmagadora. Vinícius caiu de joelhos, lágrimas escorrendo, mas não de medo, de êxtase. Ele sabia que havia conseguido. Eu te vejo, disse a entidade. E então, algo se fundiu dentro dele. Não houve explosão, nem gritos. Apenas um silêncio absoluto e um lampejo de escuridão. Quando ele saiu da caverna, não era mais o mesmo homem. Vinícius voltou à cidade com um novo propósito. Deixou o emprego, vendeu seus bens e passou a viver em um chalé afastado, no meio do mato. De lá, começou a enviar cartas, textos e gravações para seguidores em potencial. Ele dizia que o mundo como conhecíamos estava condenado a repetir o mesmo erro, negar o real. E que, através do ritual certo, todos poderiam acordar. A partir daí, os eventos começaram. Pessoas próximas a ele desapareceram. Um colega de trabalho foi encontrado com a pele do rosto retirada, como uma máscara pendurada em galhos de árvore. Alunos que haviam mantido contato com ele relataram sonhos com cavernas, sangue, olhos e tentáculos de terra. Uma aluna em especial, Marcela, afirmou que havia visto o professor flutuando durante a noite, rodeado por sombras. Em um vídeo que ela conseguiu gravar, Vinícius aparece recitando palavras incompreensíveis, e no fundo da filmagem, olhos surgem na parede. A polícia descartou como montagem. Mas quando Marcela foi encontrada dias depois, totalmente calva, com símbolos tatuados em seu couro cabeludo, ninguém mais duvidou. A presença de Vinícius agora se estendia. Os símbolos começaram a surgir em outras escolas, nas paredes das casas, em postes, tatuados em corpos de desconhecidos. A entidade dentro dele se manifestava como uma consciência coletiva, que infectava mentes frágeis e receptivas. Ele já não precisava mais realizar o ritual inteiro, apenas seu olhar era suficiente para iniciar a transformação. Aqueles que o encontravam e sustentavam contato visual passavam a ouvir vozes à noite. Primeiramente sussurros. Depois, gritos. Um por um, sumiam. Seus corpos eram encontrados em cavernas ou enterrados em posições ritualísticas. No centro de cada cena, sempre o mesmo símbolo, agora com 4 círculos completos. E uma nova inscrição: a pele está pronta. Falta a respiração. Em um de seus últimos vídeos, Vinícius aparece dentro de uma caverna ainda não identificada. Ele diz: agora somos portadores. A raiz germinou. Em breve, seremos chão, ar e sangue. E vocês serão olhos. O vídeo termina com a câmera virando lentamente para o lado, revelando dezenas de pessoas ajoelhadas, sem rosto. A repercussão dos acontecimentos levou à intervenção de agências federais. O governo interditou dezenas de cavernas e instituiu o Protocolo Sombra, um programa de contenção de fenômenos paranormais. Mas era tarde demais. O 4º selo havia sido rompido. A presença já não dependia de um local físico. Ela se espalhava através de símbolos, sons, imagens. Em uma escola pública de São Paulo, alunos começaram a reproduzir os desenhos em provas. Em Recife, um padre arrancou os próprios olhos após afirmar ter visto o ventre do mundo. Em Belo Horizonte, um grupo de adolescentes desapareceu após recriar um ritual descrito nos arquivos de Vinícius. O que todos os eventos tinham em comum era o tempo: 3h33 da madrugada. Sempre o mesmo momento. Especialistas chamam de hora morta, mas para os ocultistas, é quando o véu entre os mundos está mais fino. Agora,
O mundo aguarda em silêncio o próximo passo. Porque os 4 selos foram rompidos. E o quinto é o da multiplicação. E ninguém sabe onde ou quando ele começará. Mas os símbolos já estão nos muros. E a entidade já respira. Tudo começou com uma transmissão. Um vídeo de 3 minutos foi ao ar em canais de televisão aberta, interrompendo a programação comum, e logo desapareceu. O conteúdo parecia aleatório. Imagens borradas de florestas, túneis, olhos humanos e um símbolo repetido em padrões espiralados. A maioria achou que fosse uma falha técnica, um ataque hacker ou algum tipo de performance artística. Mas em menos de 24 horas, centenas de pessoas começaram a apresentar sintomas estranhos: sangramentos nasais, insônia crônica, alucinações visuais e auditivas. Todas as vítimas haviam assistido ao vídeo, mesmo que brevemente. Entre os sintomas mais relatados, estava uma frase: "Nós vemos por você". A identidade do responsável pela transmissão era desconhecida, mas as investigações levaram a uma comunidade online chamada *** portadores do 5º selo ***. Lá, adeptos trocavam mensagens em códigos e falavam sobre a multiplicação da carne da terra. Eles se referiam a um novo tipo de ritual, que não exigia mais locais sagrados ou presença física. A entidade havia aprendido a se propagar como um vírus. Um ritual digital. Rafael Barbosa, um analista de TI de 27 anos, foi uma das primeiras pessoas a tentar decifrar a origem do vídeo. Ele trabalhava com segurança cibernética e rastreou parte do código-fonte da transmissão até um servidor abandonado, localizado no interior do Mato Grosso. Curioso, viajou até o local, um antigo hospital psiquiátrico desativado nos anos 80. Lá, encontrou arquivos físicos com anotações sobre pesquisas de ruído subliminar feitas com internos, e registros de vozes que apareciam em gravações, mesmo em silêncio absoluto. No porão do hospital, Rafael descobriu um antigo aparelho de transmissão de ondas curtas, ainda conectado à rede elétrica. E colado nele, o mesmo símbolo presente em todas as vítimas. Ao tentar remover o equipamento, foi ferido por um fio rompido, deixando cair sangue sobre a estrutura. Instantes depois, as luzes do local piscaram, e todas as telas dos monitores antigos se acenderam sozinhas. Em cada uma, o mesmo rosto sem pele apareceu, repetindo em loop: "Você já nos pertence". Rafael fugiu em pânico. Mas naquela noite, em casa, sonhou com um símbolo queimado em sua retina. As coisas pioraram rápido. Pessoas que nunca haviam visto o vídeo começaram a apresentar os sintomas. Era como se a influência da entidade tivesse rompido barreiras físicas, se espalhando por sons, gestos e até pensamentos. Rafael passou a ser perseguido por vultos, sombras refletidas nos espelhos, e o som constante de algo rastejando acima do teto, mesmo em apartamentos altos. Um dia, encontrou um papel dentro do armário de sua cozinha, algo que ele nunca tinha colocado ali. Estava escrito à mão: "Você é a raiz multiplicada". Ao investigar o código-fonte dos arquivos do vídeo, encontrou uma sequência binária que, quando convertida, revelava uma instrução: *** reproduza e sobreviva. Interrompa e desapareça. *** Rafael compreendeu o que estava em jogo. O ritual agora era uma cadeia de propagação. Cada pessoa infectada que mostrava o símbolo a outra pessoa tornava-se um elo. Mas se tentasse interromper, era eliminada. E o sistema parecia garantir isso. Ao tentar deletar os arquivos, todos os seus dispositivos queimaram. O fogo surgiu sem motivo. Os bombeiros não souberam explicar. E seu espelho ficou completamente negro, como uma tela. Com medo, Rafael tentou se isolar. Viajou para uma cidadezinha em Minas Gerais, onde não havia sinal de celular ou internet. Ficou hospedado numa fazenda antiga, sem luz elétrica, vivendo de forma rudimentar. Mas mesmo ali, os sonhos continuaram. Só que agora, ele via dezenas de pessoas caminhando sobre o chão como se fossem parte dele, corpos enraizados, bocas abertas em silêncio, e símbolos saindo de suas peles como galhos. Em uma das noites, acordou com as palavras 5º selo esculpidas na porta de madeira da casa, feitas de dentro para fora. O ritual não precisava mais de conexão. Ele já havia cruzado o véu da linguagem. Era simbólico. Era mental.
No dia seguinte, Rafael começou a ver o símbolo surgir em sombras projetadas, na espuma do café, até nas nuvens. E compreendeu, ele não estava fugindo da entidade, ele era o novo condutor. O quinto selo já havia se instalado dentro dele. E a multiplicação não era mais apenas virtual, era psíquica. Uma infecção de pensamento. Um ritual vivo, sem limites geográficos. Na semana seguinte, relatos vieram de outros países. Pessoas descrevendo sonhos idênticos. Governos tentaram barrar o acesso à Deep Web, onde os vídeos do selo eram redistribuídos, mas era inútil. Mesmo sem imagem, o áudio ativava algo. Mesmo sem som, o padrão visual causava alteração mental. Cientistas chamaram o fenômeno de meme neural, uma ideia viva que modifica o cérebro de forma irreversível. Mas para os ocultistas, o que estava acontecendo era a conclusão da penúltima fase. A carne da Terra havia se tornado um vírus. E agora, Rafael se preparava para a última transmissão. Em um bunker subterrâneo, ele gravou uma mensagem. Com o corpo coberto de símbolos e olhos pintados em todo o rosto, ele dizia: não adianta fugir. Você já pensou. E pensar é aceitar. Ao final do vídeo, corta para uma floresta. Dezenas de pessoas estão deitadas, em silêncio, com os rostos enterrados no solo. Ao fundo, uma árvore cresce com pulsos de luz. Não tem folhas, só mãos. Mãos humanas. E cada dedo aponta para o céu, onde o sexto selo será aberto. Rafael desapareceu no mesmo dia da transmissão. Mas a mensagem já havia se espalhado. Pessoas começaram a desaparecer em massa, sem explicação. A maioria dos casos envolvia indivíduos que assistiram ao vídeo ou apenas ouviram a frase-chave: você já pensou. Cidades começaram a isolar bairros inteiros. A ONU declarou estado de calamidade simbólica. Psiquiatras começaram a relatar surtos psicóticos coletivos. Mas para quem sabia interpretar os sinais, tudo estava indo exatamente como planejado. O quinto selo foi o primeiro a não depender de sangue, terra ou oferendas. Ele foi o selo da multiplicação mental. O que une todos os outros. E o mais perigoso. Pois agora, a entidade não apenas respira, ela pensa. E ao pensar, sonha. E ao sonhar, cria. O sexto selo da manifestação será o primeiro em que o véu entre os mundos deixará de existir. E se você chegou até aqui, lendo tudo isso, então você também pensou. E isso é tudo o que ela precisa. O sexto selo não se abriu com um som. Não houve trovão, terremoto ou explosão. Ele foi aberto no silêncio quando o último dos condutores simplesmente parou de sonhar. Chamava-se Clara, uma neurologista de 38 anos, especializada em distúrbios do sono. Nos últimos meses, havia recebido casos inexplicáveis. Pacientes que permaneciam acordados por mais de 20 dias, sem apresentar sinais clínicos de colapso. Quando dormiam, todos sonhavam com a mesma coisa. Um campo negro, infinito, onde uma árvore crescia de cabeça para baixo, com raízes no céu e galhos que mergulhavam na terra. Os pacientes falavam dormindo, escreviam símbolos sem saber, e alguns morriam ao acordar, como se algo tivesse saído com eles. Clara, cética e racional, começou a estudar os padrões e logo encontrou os registros das transmissões de Rafael, as gravações dos casos de Gustavo, Henrique, Helena e Vinícius. Cada nome era como um elo. E então entendeu, os selos não eram locais, nem pessoas. Eram estágios mentais. E o sexto era o ponto sem retorno. Era quando a entidade passava a existir aqui. No corpo. No tempo. No agora. Clara decidiu que precisava agir. Reuniu gravações, laudos e tudo que havia conseguido reunir em meses de estudo. Procurou agências governamentais, mas foi desacreditada. Ninguém levava a sério algo que beirava o esotérico. Até que ela mesma começou a ter os sonhos. Primeiro curtos, com flashes. Depois longos, contínuos, como se vivesse parte da vida dela no mundo debaixo da terra. Lá, ela era vista por todos, reverenciada como uma guia. Uma voz feminina, mas grave, sussurrava em seus ouvidos: você não é Clara. Você é a boca.
A cada sonho, acordava mais fraca. Seu corpo mostrava marcas inexplicáveis, cortes simétricos nos braços, palavras surgindo na pele como tatuagens em carne viva. Um símbolo apareceu próximo à base da sua nuca, como se tivesse sido gravado a ferro. E então, no dia 3 de outubro, às 3h33 da madrugada, Clara dormiu e não acordou mais. O corpo dela permaneceu vivo, mas o cérebro entrou num estado chamado vigília estática permanente. Os médicos não entendiam, mas os estudiosos dos rituais sabiam. O selo havia sido ativado, e ela agora era o receptáculo. Enquanto Clara permanecia em coma, uma série de fenômenos começaram a acontecer ao redor do hospital. Os elevadores paravam sozinhos no andar onde ela estava. Pacientes de outros quartos gritavam durante a noite, dizendo que alguém os observava de dentro das paredes. Enfermeiros começaram a desaparecer, deixando para trás apenas os uniformes dobrados perfeitamente em seus armários. E o mais aterrador, os aparelhos de eletroencefalograma conectados a Clara começaram a emitir sons, como se as ondas cerebrais estivessem sendo convertidas em voz. Em uma das gravações, um técnico ouviu claramente: "A carne foi semeada. Agora será colhida." Gravações posteriores registraram outras frases, todas em línguas mortas. Mas o padrão sempre retornava ao mesmo ponto: Clara era o canal. A entidade agora falava, sonhava e se manifestava através dela. E ao mesmo tempo, fora dali, símbolos começaram a surgir na pele de recém-nascidos, em ossadas enterradas há séculos e em tecidos orgânicos estudados em laboratórios isolados. A presença não precisava mais ser invocada. Ela estava viva e estava se multiplicando. Clara foi transferida para um centro de estudos neurológicos em Brasília, sob sigilo absoluto. Um grupo de cientistas, céticos até então, começou a notar que todos os aparelhos próximos a ela apresentavam falhas. Computadores reiniciavam sozinhos. Relógios paravam às 3h33. Câmeras captavam imagens borradas, sempre com o mesmo padrão: uma figura feita de raízes, com uma coroa de olhos. Os sintomas se espalhavam pelos funcionários: sonolência extrema, desorientação, vozes. Um deles, um pesquisador chamado Dr. Alan, desenhou no chão de sua sala o símbolo completo dos 6 selos, mesmo sem nunca tê-lo visto. Quando confrontado, apenas disse: "Ela está sonhando conosco." Na mesma semana, todo o sistema de segurança do centro falhou. Portas se abriram, alarmes não soaram e arquivos secretos foram vazados para a rede mundial. No meio desses documentos, uma gravação capturada pela câmera de monitoramento. Clara, em coma, abre os olhos por exatamente 9 segundos. E durante esse tempo, os sensores de movimento de todo o prédio indicam presença em todos os andares simultaneamente. Uma presença feita de Clara. Diante do caos, as autoridades decretaram estado de contenção. O prédio foi lacrado. Mas já era tarde. A mente coletiva que havia se formado ao longo dos 6 selos agora pulsava como um só organismo. Pessoas começaram a relatar visões idênticas, mesmo em países diferentes. O tempo parecia distorcido. Alguns alegavam viver dias inteiros durante um simples cochilo. Crianças nasciam com olhos escuros e memória de eventos que não haviam acontecido. E ao redor do mundo, formavam-se comunidades chamadas os Germinados, pessoas que afirmavam serem brotos do ventre de Clara. Eles falavam todos em uníssono, mesmo em línguas diferentes. Construíam templos subterrâneos, não com mãos, mas com pensamento. E em cada um desses locais, crescia uma raiz negra, viva, que se movia lentamente em direção ao centro da terra. A árvore do avesso começava a florescer, e seu fruto seria o novo mundo. Um mundo onde os sentidos seriam coletivos, onde o tempo seria um organismo pulsante, e onde o sonho seria permanente. Clara havia deixado de ser um corpo. Era agora o ecossistema da entidade. No 66º dia após o despertar de Clara, o mundo sofreu a primeira manifestação completa. O céu escureceu às 3h33 em todos os fusos horários ao mesmo tempo. As sombras deixaram de obedecer à luz. O chão começou a pulsar sob os pés dos humanos. E o tempo, simplesmente, pausou. Por 7 minutos, ninguém conseguiu se mover,
falar ou sequer pensar de forma autônoma. Era como se todos fossem um só ser, observando o mesmo sonho. Quando tudo voltou, metade da população havia esquecido quem era. A outra metade havia mudado. Agora, falavam com voz duplicada. Seus olhos eram espelhos. E cada um deles trazia em si o símbolo completo dos 6 selos. O ritual havia sido cumprido. Não era o fim. Era o reinício. O mundo antigo deixou de existir, apenas ninguém notou. Porque todos nós ainda sonhamos. E nesse sonho, há uma árvore. Uma árvore com raízes no céu, com galhos que tocam os ossos do mundo. E ela tem um nome: Clara. O mundo acordou diferente. Mas ninguém se deu conta disso. Após a abertura do 6º selo, a transição entre realidade e sonho tornou-se imperceptível. Os dias seguiam como antes: carros, trabalho, escolas, mas algo havia se infiltrado por baixo da pele da sociedade. As pessoas estavam mais silenciosas. Olhavam mais para o chão. Evitavam espelhos. A nova realidade já era uma prisão, mas com paredes invisíveis. Em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Santo Albino, moradores começaram a relatar o surgimento de rachaduras nas calçadas, pequenas no início, mas que emitiam um som estranho, como sussurros subterrâneos. A vegetação do entorno passou a crescer de forma descontrolada. Árvores se torciam em ângulos impossíveis, e raízes surgiam no asfalto como se a terra quisesse engolir tudo de volta. No centro da cidade, a praça principal foi interditada após uma árvore negra sem folhas, com casca semelhante à carne queimada, brotar do chão da noite para o dia. E no tronco dela, marcado a fogo, o símbolo completo dos 6 selos. Mas logo, outro começou a surgir. Um 7º. Pedro Montenegro, um botânico e professor aposentado, foi o primeiro a perceber que a árvore não era uma planta comum. Suas análises indicavam que o material de sua casca não era vegetal, mas orgânico, como se fosse tecido muscular fossilizado. Ele retirou uma amostra e levou para análise em laboratório. O que encontrou mudou tudo. A amostra pulsava, como se tivesse batimentos cardíacos. Pior, ela se regenerava. Em pouco tempo, Pedro passou a sonhar com florestas subterrâneas, onde galhos se moviam como membros, e raízes seguiam suas pernas como serpentes. Começou a desenhar compulsivamente, sempre o mesmo padrão, um novo selo. Diferente dos anteriores, este era feito por círculos interligados por veias. E no centro, uma figura humana sendo engolida por raízes que saíam da própria boca. Ele tentou avisar as autoridades, mas foi ignorado. Até que, numa manhã, seu corpo foi encontrado aos pés da árvore. Não havia marcas de violência, mas suas veias estavam expostas como galhos saindo do peito, entrelaçadas no tronco. Era como se ele tivesse sido absorvido, transformado em nutriente. A árvore o havia aceito. E o 7º selo havia germinado. Após a morte de Pedro, a cidade foi cercada por militares. Nenhuma explicação oficial foi dada. Os moradores foram transferidos. Mas, estranhamente, nenhum deles questionou. Era como se aceitassem a evacuação com uma serenidade fora do normal. Apenas uma mulher, Amanda, filha de Pedro, se recusou a sair. Jornalista investigativa, ela começou a documentar tudo o que via. No diário que mantinha, escreveu: "Eles não estão mais vivos. Estão em pausa, como sementes adormecidas." Ao explorar a casa do pai, encontrou uma passagem secreta sob o assoalho do escritório. Um túnel que levava direto às raízes da árvore negra. Lá embaixo, a escuridão era total. Mas Amanda viu paredes que pulsavam, sons de respiração vindos do solo, e corpos parcialmente enraizados, como se a árvore tivesse fundido homens à terra. Havia também um altar feito de ossos, pedras e órgãos ressecados. No centro dele, flutuava um cristal escuro, que pulsava com o mesmo ritmo da árvore. Amanda tentou tocá-lo, mas ao se aproximar, sentiu uma presença esmagadora. Ouviu uma voz dentro da cabeça: "Você nos regou com lembrança. Agora nos colha com dor." Amanda recuou, mas já era tarde.
O cristal a havia tocado de volta e ela começou a mudar. Nos dias seguintes, sonhava acordada, via padrões que não existiam antes, e ouvia as vozes das raízes mesmo longe da árvore. Sua pele começou a escurecer em pontos específicos, como se estivesse sendo marcada por dentro. As palavras surgiam em sua carne: cresça conosco. Seus arquivos digitais começaram a corromper, mas estranhamente, as imagens não se apagavam, se transformavam. Fotos da infância mostravam agora sombras ao fundo. Documentos abriam com frases em línguas antigas. Ela tentou fugir da cidade, mas todas as estradas levavam de volta à Praça Central, onde a árvore negra crescia cada vez mais. Moradores evacuados começaram a retornar. Não caminhavam, deslizavam. Seus olhos estavam vazios, e suas bocas, costuradas. Amanda entendeu. O 7º selo era o da germinação reversa. Os humanos não estavam sendo dominados, estavam brotando, tornando-se partes de algo maior. Um organismo coletivo. Um campo de almas. E ela era o solo fértil. Em desespero, Amanda tentou queimar a árvore. Derramou gasolina, acendeu o fogo, e por alguns instantes, acreditou que havia conseguido. Mas então, as chamas ficaram negras. E o calor desapareceu. A árvore absorveu o fogo, como se estivesse se alimentando dele. No instante seguinte, um grito atravessou a cidade, não humano, mas algo entre o eco e o lamento. Os prédios tremeram, os relógios pararam. E do céu, uma chuva de folhas negras caiu. Cada uma com um nome escrito. Amanda pegou uma delas. O nome era o dela. Embaixo do nome, uma data, o dia seguinte. Ela sabia o que significava. Correu até a casa do pai e trancou-se. Passou a noite em claro, ouvindo batidas vindas de dentro da terra. Às 3h33, sua janela se quebrou sozinha, e a raiz atravessou o chão, enrolando-se lentamente em sua perna. Ela gritou, mas não havia mais ninguém para ouvir. Ao amanhecer, Amanda já não estava mais ali. Mas a árvore agora tinha flores. Flores negras. E em cada uma delas, olhos. A cidade foi selada com concreto. Mas debaixo, a raiz negra continuava crescendo. O mundo seguiu. Notícias foram abafadas. A árvore de Santo Albino virou lenda. Mas para os que sentem, para os que sonham com raízes rastejando pelas paredes, para os que escutam a respiração do solo, a realidade é outra. O 7º selo não trouxe uma entidade. Ele trouxe um campo, uma mente-mundo. Tudo está conectado agora. As árvores têm olhos. Os ventos sussurram nomes. E a terra respira. Aqueles que tocam o símbolo veem a árvore mesmo de olhos fechados. Sentem galhos crescerem por dentro. A multiplicação não é mais digital, nem física. É simbiótica. É instintiva. Uma nova era de rituais começou não mais conduzidos por humanos, mas por memórias plantadas. E a cada batida do coração do mundo, uma nova flor negra se abre. E cada flor traz um nome. Talvez o próximo seja o seu. Após o 7º selo, o mundo não desabou, ele floresceu em silêncio. O céu ainda era azul, os carros ainda circulavam, as pessoas ainda trabalhavam. Mas por trás da rotina, havia uma segunda camada. Um mundo onde o tempo não era mais linear e onde pensamentos se entrelaçavam como galhos subterrâneos. Cidades inteiras já estavam conectadas à raiz negra, que crescia sob o solo em velocidade constante. Os germinados, como ficaram conhecidos aqueles que haviam sido marcados pelo ritual da árvore negra, começaram a se infiltrar nas estruturas sociais. Médicos, professores, juízes, religiosos. Todos com um símbolo oculto sob a pele, todos ouvindo a mesma voz: prepare o campo. A ORCS, Organização de Riscos Continentais Sobrenaturais, sabia que não se tratava mais de um culto, mas de uma mutação cultural. Era o início da Era do Cultivo. 8 selos, 8 fases, e agora, o silêncio deveria ser plantado. Porque só na ausência de barulho, a verdadeira entidade poderia se manifestar.
E ela viria através da última coisa que o mundo ainda acreditava controlar: a linguagem. No bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, moradores começaram a relatar casos de afasia súbita. Pessoas acordavam sem conseguir falar ou entender a própria língua. Algumas perdiam também a capacidade de ler ou escrever. Curiosamente, todas relatavam o mesmo sonho antes do colapso. Estavam debaixo da terra, com a boca cheia de terra preta, tentando gritar, mas apenas raízes saíam. A neurologista Marcele Orlandi assumiu a investigação médica, buscando entender se era algum tipo de vírus neurológico, um distúrbio genético repentino ou um surto coletivo. Mas ao estudar as tomografias dos afetados, encontrou o impossível: símbolos. Sim, as conexões cerebrais dessas pessoas formavam desenhos idênticos aos do ritual da raiz negra. Como se o cérebro tivesse se moldado em resposta ao símbolo. Marcele, desesperada, procurou ajuda de especialistas em neurociência comportamental e linguística, mas os dados eram claros: a linguagem estava morrendo como função cerebral. E algo novo estava nascendo em seu lugar. Uma comunicação silenciosa. Um campo de entendimento que não usava palavras, usava pulsos, vibrações, frequências. A ORCS convocou Marcele para um centro de pesquisa subterrâneo em Brasília, onde estavam sendo estudados outros mutados indivíduos afetados pelo selo silencioso. O que ela viu a deixou sem chão. Havia uma criança de 11 anos, chamada Davi, que não falava há meses, mas era capaz de sincronizar o batimento cardíaco de quem o tocasse. Outra jovem, Clara Beatriz, apenas desenhava galhos. Milhares deles. Em nenhum momento repetia um traço. Os especialistas afirmavam que essas pessoas estavam entrando em uma nova camada cognitiva. Não era loucura. Era evolução. Um novo tipo de inteligência, coletiva, simbólica, vegetal. Ao analisar o material genético dessas pessoas, descobriu-se uma alteração incomum no DNA mitocondrial. Uma sequência nova, que parecia agir como um código de ativação. E essa sequência estava surgindo em recém-nascidos ao redor do mundo. Mesmo em casais sem histórico de mutação. O ritual havia atravessado a biologia. Não se passava mais de corpo para corpo. Estava no ar, nas águas, no vento. A entidade se comunicava não por fala, mas por silêncio. E o mundo escutava. Marcele começou a sofrer os efeitos. Na noite do terceiro dia no centro de pesquisa, ela perdeu completamente a fala. Tentou gritar, mas não havia som. Suas cordas vocais estavam intactas, não era físico. Era simbólico. Seus sonhos tornaram-se mais vívidos. Via uma biblioteca subterrânea, onde todos os livros eram feitos de carne, e cada página pulsava. Ela os lia com os dedos, e cada leitura trazia lembranças de vidas que não eram suas. Acordava com conhecimento sobre lugares onde nunca esteve, pessoas que nunca conheceu, e rituais que ninguém jamais registrou. Ao investigar os mapas de frequências cerebrais, descobriu que todos os mutados ativavam a mesma região do cérebro, o núcleo accumbens, mas de forma expandida, como se essa parte estivesse sendo reformulada. Em gravações térmicas, as cabeças dessas pessoas emitiam calor constante, mesmo em repouso profundo. O cérebro estava plantando algo. E isso crescia rápido. Quando tentaram isolar Davi em uma câmara anecoica, para estudar suas vibrações, o silêncio absoluto provocou um surto coletivo em todos os funcionários do laboratório. 24 deles ficaram catatônicos. E uma única palavra surgiu no chão, escrita em sangue: brotem. A palavra tornou-se sagrada entre os germinados. Era dita sem som, impressa nos olhos, reproduzida em gestos com os dedos e escrita em folhas de papel, mas só em solo fértil. Era o chamado final do 8º selo. A palavra que convidava à entrega. Os mutados começaram a se reunir em pontos específicos do planeta. Florestas densas, desertos isolados, regiões vulcânicas. Não havia líderes. Todos seguiam o mesmo impulso: encontrar os jardins de transição. Locais onde o silêncio era absoluto, nem vento, nem insetos, nem passos. Apenas a expectativa do nascimento. E lá, faziam o que os textos proféticos chamavam de deita-raiz. Deitavam-se no chão por dias, sem comer ou beber, até a pele rachar e algo brotar da coluna vertebral. A vigilância mundial aumentou.
Mas o problema era outro. Os infiltrados estavam por toda parte. Já não dava para saber quem era semente e quem era solo. O selo do silêncio não matava. Ele convertia. E quando o planeta inteiro fosse terreno fértil, a última entidade, aquela que nunca teve nome, mas sempre existiu sob os sonhos humanos, finalmente nasceria. E ela não falaria. Ela apenas seria. No último dia de gravações da doutora Marcelli, o vídeo capturado mostra uma transformação ao vivo. Enquanto explicava em sinais a situação do selo final, sua pele começou a escurecer lentamente, como se estivesse sendo pintada por dentro. Seus olhos viraram completamente brancos, e sua boca se selou, literalmente, como se nunca tivesse existido. O vídeo foi interrompido por um sinal de interferência, e no lugar, surgiu uma tela negra com uma única imagem, a flor negra do 7º selo, aberta. Mas agora, com 7 sementes no centro, cada uma pulsando em ritmo distinto. A ORCS dissolveu-se dias depois. E os últimos registros foram criptografados sob o nome código S8LV, Silêncio Vivo. Desde então, relatos sobre pessoas que não falam, mas fazem todos ao redor se calarem, multiplicam-se. Igrejas emudeceram. Coros sumiram. Palavras perderam força. Porque o 8º selo não é um fim. É uma substituição. E se você sente que não há mais o que dizer, é porque já brotou. No coração de um deserto sem nome, onde nem os satélites alcançam, nasceu a primeira flor de carne. Era o ápice do 8º selo, o cumprimento da profecia silenciosa que atravessou séculos escondida nos ossos da terra. A flor não brotou do solo comum. Surgiu da coluna vertebral de um homem chamado Ismael Dourado, desaparecido em 2021 e considerado morto. Seu corpo foi encontrado ereto, de frente para o horizonte, com as costelas abertas como pétalas e um caule vermelho pulsante saindo do tórax. Ao redor, o solo estava coberto por uma película gelatinosa, como se a carne da terra estivesse viva. Aqueles que encontraram Ismael, integrantes da organização clandestina Olho Invertido, sabiam o que aquilo significava. A entidade havia rompido a última barreira, a morfologia humana. O corpo agora era solo fértil. O nascimento da flor era o prenúncio do selo final. O 9. Aquele que não transforma, não transporta, mas consome. Eles a chamam de a devoradora. E sua vinda começa com os polinizadores. Diferente dos germinados, os polinizadores não são humanos marcados, são híbridos. Entidades criadas a partir da flor de carne, com corpos que imitam humanos, mas são apenas recipientes para uma consciência coletiva. Eles não falam, não respiram. Apenas caminham entre as cidades, observando. Seu toque causa desorientação, e onde passam, sonhos estranhos começam a surgir. Um deles apareceu em São Paulo, no cruzamento da Avenida Paulista com a Consolação. Vestia terno, carregava uma maleta, mas seus olhos eram buracos. Vazio absoluto. Em poucos dias, 5 pessoas desapareceram após contato visual com a figura. Testemunhas relatavam sentir cheiro de sangue antigo no ar, mesmo sem feridas. Em Belo Horizonte, outro apareceu numa escola. Sentou-se no fundo da sala, como se fosse aluno, e assistiu a aula inteira sem dizer uma palavra. Ao final, todos os estudantes estavam catatônicos, desenhando o mesmo símbolo, uma flor com olhos no centro. A flor da carne já se espalhava por todos os continentes. E os polinizadores preparavam o ambiente para o ritual de colheita. Mas havia algo que ninguém previa, uma reação. Do outro lado do mundo, nas ruínas de um antigo monastério nos Andes, um grupo de monges mantinha viva uma tradição esquecida, a linguagem do silêncio reverso. Eles afirmavam que, enquanto o mundo alimentava a entidade com silêncio passivo, era possível confrontá-la com o silêncio oposto, não o que cala, mas o que expulsa. Esse tipo de silêncio não é ausência de som, mas presença absoluta de identidade. Eles chamavam isso de corte sem voz. Um estado mental tão intenso que cria ruído sem emitir som. Um dos monges, Canley, teve uma visão durante o transe. Viu a flor de carne se expandindo até cobrir o planeta, e uma única pessoa de pé, não contaminada. Era uma mulher. Ela se chamava Aurora. E vivia no sul da Bahia,
trabalhando como parteira. Sem nunca ter ouvido falar dos selos, Aurora havia desenvolvido resistência natural à entidade. Quando tocava um recém-nascido, os símbolos sumiam. Quando rezava em silêncio, os polinizadores recuavam. Algo nela era ancestral. Algo que não pertencia a este mundo, mas também não pertencia à entidade. Ela era a contra-raiz. Aurora foi localizada por agentes da ORCS remanescentes, que seguiam operando no subsolo, em vigilância máxima. Ao ser levada ao laboratório, exames mostraram que ela possuía uma mutação genética rara, uma sequência que bloqueava a propagação simbólica dos rituais. Mas isso não a tornava imune, tornava-a fundamental. A presença da flor de carne a reconhecia. Sentia sua existência como uma anomalia. Durante a primeira noite sob observação, ela teve um ataque. Seu corpo começou a emitir calor extremo, as luzes do laboratório explodiram, e símbolos antigos, pré-históricos, surgiram em sua pele, como tatuagens vivas. Um deles era desconhecido, e ao ser digitalizado, revelou uma imagem em movimento, a flor de carne se contorcendo em agonia. Aurora não era apenas resistência. Ela era a semente da ruptura. Mas havia um custo. Quanto mais ela existia, mais a entidade a caçava. Polinizadores começaram a cercar o laboratório, apenas observando. Um por um, pacientes e cientistas sucumbiram à influência da flor. Só restou ela. E mesmo assim, ela permaneceu de pé. Aurora fugiu, guiada por um monge sobrevivente do monastério andino. Seu destino, a cratera de Varal, na Venezuela, um local onde, segundo antigas profecias, a raiz da entidade jamais conseguiria brotar. Ali, o solo era morto demais para a vida, mas vivo demais para a morte. Era o único lugar onde a flor não cresceria. Durante a viagem, Aurora passou por cidades silenciosas, onde os corpos estavam de pé, mas os olhos fechados. Todos sonhando com a flor. A carne do mundo já não pertencia mais aos humanos. Mas a entidade cometera um erro. Ela se alimentava apenas do que compreendia. E Aurora era a primeira coisa que ela não entendia. Ao chegar à cratera, Aurora deitou no centro e esperou. O céu escureceu. O chão tremeu. E do solo, uma flor negra brotou, mas ao invés de se abrir, ela se fechou sobre si. Era a antiflor, a semente da contramanifestação. Aurora não resistiu. Seu corpo foi consumido. Mas no lugar dela, uma nova presença nasceu. E esta era o oposto da devoração. Era o despertar. A última parte do 9º selo se completou naquela noite. Mas ao invés de um ritual de destruição, o que aconteceu foi a inversão. Pessoas começaram a acordar dos sonhos eternos. Os polinizadores começaram a definhar. As flores de carne, antes vivas, tornaram-se carcaças secas. A entidade não morreu. Ela adormeceu novamente, porque onde havia terra fértil demais, Aurora plantou pedra. Onde havia silêncio demais, ela fez o tempo voltar a gritar. Mas o mundo não voltou a ser como antes. Muitos ainda ouvem a voz da flor sussurrando nas raízes. Muitos ainda têm símbolos na carne. E a cada geração, uma nova criança nasce com os olhos voltados para dentro. Aurora tornou-se lenda. Alguns dizem que ela vive dentro da cratera. Outros acreditam que ela está dentro de cada pessoa que resiste ao esquecimento. Mas uma coisa é certa: o ciclo se fechou. O 9º selo foi o último. Ou foi apenas o primeiro de um novo conjunto. Porque onde há carne, sempre haverá ritual. E onde há ritual, a flor pode voltar a brotar. Meses se passaram desde o florescimento de Aurora. A entidade adormeceu, os polinizadores desapareceram, e o mundo respirou como se tivesse acordado de um pesadelo. Mas um novo fenômeno começou a surgir, sutil e devastador. Pessoas que simplesmente paravam de dormir. Não por insônia comum, mas por uma espécie de bloqueio absoluto do sono. Os primeiros casos apareceram em regiões onde a flor de carne havia se manifestado. Aldeias no Congo, vilarejos na Sibéria, distritos esquecidos do sertão brasileiro. Os afetados relatavam um tipo de lucidez extrema, viam a si mesmos de fora,
percebiam as emoções alheias como cores e ouviam sons que não vinham de lugar nenhum. Mas após o 13º dia sem dormir, todos começavam a se desfazer. Literalmente. A pele se soltava em fragmentos finos, como folhas secas. As veias ressecavam. E o cérebro, ao ser examinado, apresentava algo inédito, um tipo de fungo, bioluminescente, crescendo entre os hemisférios. Cientistas chamaram o fenômeno de síndrome aurorae, mas os mais antigos tinham outro nome, a maldição dos que veem por dentro. A pergunta agora era: o que estavam vendo? O epicentro do surto foi identificado em uma cidade esquecida no interior do Piauí, Pedra Velha. Segundo registros antigos, ali havia uma formação rochosa conhecida como a Cama de Deus, uma laje de pedra onde os antigos pajés diziam que o espírito da terra descansava. Durante séculos, o local foi evitado por moradores, que afirmavam ouvir o sono respirando. Após os selos e a vinda da flor de carne, a rocha passou a emitir calor constante, mesmo durante madrugadas geladas. Equipes da ORCS remanescente foram enviadas. Entre os pesquisadores estava Ítalo Mendes, geólogo especializado em formações pré-cambrianas. Ao perfurar a base da rocha, Ítalo encontrou não solo, mas tecido. Abaixo da pedra, havia uma estrutura orgânica, similar a uma membrana cerebral. E dentro dela, algo pulsava, como se estivesse sonhando. Os dados coletados indicavam que a membrana não reagia à luz, ao som ou ao toque, mas reagia ao pensamento. Quando um dos pesquisadores pensou na palavra mãe, a estrutura se contraiu. Quando outro pensou em sono, ela tremeu. Era claro, havia algo adormecido ali. Algo que não queria mais dormir. No 10º dia da expedição, 3 membros da equipe desapareceram. Deixaram apenas seus aparelhos e botas, encontrados perfeitamente posicionados em frente à laje. Câmeras de vigilância interna mostraram que, pouco antes de sumirem, os 3 olharam fixamente para o céu e sorriram, como se tivessem visto algo reconfortante. Ítalo, intrigado, decidiu dormir sobre a cama de Deus. Foi o único da equipe que ousou. Na manhã seguinte, acordou gritando. Disse ter sonhado com o oceano que respirava, com árvores feitas de dentes, com crianças dormindo dentro de seus próprios corpos. Mas o mais terrível, viu milhares de pessoas caminhando sem olhos em direção a um buraco negro que sussurrava: agora somos o solo. Após essa noite, Ítalo nunca mais conseguiu dormir. Tentou remédios, hipnose, induções neurais, nada funcionava. Seu corpo começou a definhar. Mas sua mente, ao contrário, expandiu. Escreveu mais de 800 páginas de símbolos, mapas e descrições que nenhum linguista conseguia traduzir. E quando perguntado o que era tudo aquilo, disse apenas: o chão está acordando. E o que sonha por baixo, quer que todos fiquem despertos. Com o avanço da síndrome aurorae, hospitais psiquiátricos foram tomados por pessoas em estado de vigília eterna. Alguns se mutilavam tentando arrancar os olhos. Outros criavam estátuas com ossos, formando estruturas que imitavam templos. Mas havia um padrão. Todos repetiam a frase: não há mais sono. Só eco. Entre os casos mais extremos, estava uma mulher chamada Helenice Braga, que permaneceu 53 dias sem dormir. Em seu 47º dia, começou a emitir sons com a boca fechada, que ressoavam como cânticos tribais. Pesquisadores da ORCS registraram a vibração e descobriram que ela ativava pontos específicos do cérebro em quem ouvia. Ao ser colocada perto de outros insoníacos, os sintomas deles diminuíram. Helenice não era apenas uma vítima, ela era um tipo de antivírus. Acredita-se que sua vibração representava o fragmento de aurora que resistia. Mas na madrugada do 54º dia, Helenice parou de cantar. Seu corpo esticou como se não tivesse ossos. E sua última palavra, antes de se transformar em pó, foi: ela está abrindo os olhos. Os pesquisadores entenderam que não era uma metáfora. Era literal. A Terra estava acordando. Ao redor do planeta, tremores começaram a ser registrados em locais fora de placas tectônicas. Mas não eram terremotos. Eram pulsações. Em Berlim, o solo formou rachaduras que desenhavam símbolos idênticos aos das páginas escritas por Ítalo. Na África do Sul,
Crianças começaram a desenhar em areia o que pareciam mapas tridimensionais de cidades feitas de carne. E em Manaus, um grupo de pescadores desapareceu após relatar que o rio abria os olhos durante a noite. A ORCS perdeu o controle da contenção. Todas as tentativas de bloquear a propagação do não-sono falharam. Havia agora mais de 900 mil pessoas em vigília permanente. Todas interligadas. Pensando juntas. E o mais assustador, algumas dessas pessoas começaram a prever eventos com precisão absurda. Catástrofes naturais, mortes, falhas em sistemas mundiais. Como se estivessem plugadas em uma consciência anterior ao tempo. Não estavam sonhando com o futuro, estavam acordadas dentro do futuro. Ítalo, em seus últimos dias, escreveu uma frase em todas as paredes de seu quarto: "O solo não é o fim. O solo é o início da pele do mundo." No dia seguinte, evaporou. Literalmente. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas não dormem mais. Elas se organizam em silêncio, se reconhecem pelo olhar, e já não têm necessidade de linguagem. Todos compartilham as mesmas visões: túneis que se movem, florestas que sussurram em línguas mortas, uma criança feita de raízes caminhando sobre o céu. O que antes era uma anomalia, agora é uma mutação global. O solo acordou, e ele está dentro de cada um. Os que ainda dormem, sonham com ecos. Os que despertaram, plantam. E cada planta não dá fruto, mas um novo rosto. Um rosto sem nome. Um rosto que observa. Os rituais não terminaram, eles mudaram de formato. O símbolo agora é o próprio corpo. A flor, a carne. E o próximo selo não será aberto com palavras ou sacrifícios. Será aberto com silêncio absoluto e vigília eterna.